Boa noite, sempre começo dando boa noite, porque o nosso estudo é gravado a partir das 19h30, sempre nas quartas-feiras que precede a nossa atividade mediúnica, que é sempre realizada no terceiro domingo de cada mês. Então, estou aqui, né, para... agora eu apareci. Para fazermos o nosso estudo do mês de maio, tá certo? Então, hoje 14 de maio de 2025, e aí a gente vai dar sequência... Mãe, tira o seu áudio aí, por favor. Deixa, eu tiro aqui. Deixa que eu tiro. Pronto, senão vai ficar falando repetidamente. E aí, a gente vai dar sequência ao nosso estudo. Antes de qualquer coisa, eu quero dar boas-vindas a Antônio Paixão, nosso irmão, que passa a integrar também o grupo de estudo e de prática mediúnica, turma 1, a partir do próximo domingo, vai se juntar a nós oficialmente, e também agradecer a presença das meninas, Francis e Tânia, estão num link só, mas estão aí, e Dora. Os demais devem estar chegando, né? Joca está com problemas na internet, deve ser também por causa da chuva, não sei se ela vai conseguir acessar. Nice tem a questão do trabalho, né? Que hoje ela deve estar dando aula à noite, então também não sabemos se ela vai conseguir acessar. Mas é por isso que nós fazemos a gravação desse estudo, porque com a gravação todos podem assistir depois que o vídeo sobe para o YouTube. Ele não fica disponível para todo mundo no YouTube, tá, gente? Ele fica no canal da Coifa, mas ele só fica disponível para quem tem o link, tudo bem? Então, a gente só acessa através do link. Assim que ele ficar ok, eu mando o link na lista de transmissão, e cada um de vocês recebe no e-mail, no WhatsApp particular de vocês, lá no PV, né? Como a gente fala, na conversa privada, tá? Então, é isso, essas informações gerais, a título de acolhimento para o nosso irmão Antônio, e eu vou agora fazer a prece de abertura para a gente começar o nosso estudo, tá? Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por mais essa atividade de estudo mediúnico, né? Ficamos um tempo afastados em função do feriado da Semana Santa, do mês de abril, né? Nosso último encontro foi em março, então nós estamos aqui assim, ansiosos por mais aprendizado, por mais conhecimento, e gratos por mais essa oportunidade aqui reunidos. Peço, Senhor, neste momento, a equipe espiritual da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, que envolva cada um dos trabalhadores da casa, em especial aqueles que estão aqui presentes, aqueles trabalhadores da reunião mediúnica que, por alguma razão, não poderão estar presentes, que todos possam ser envolvidos nas melhores energias, a fim de que saiamos esta noite com toda a proteção que a espiritualidade nos devota, a fim de que estejamos preparados para a atividade de domingo. E aqueles que, por alguma razão e conhecimento, primeiramente da espiritualidade, depois de cada um de nós trabalhadores, porventura não possa participar, pedimos nesse instante que a equipe espiritual derrame as bênçãos também de refazimento e de proteção espiritual, que seja colocada uma redoma sobre cada um destes médiuns, a fim de que não venham sentir nenhum miasma, nenhuma influenciação, nada que possa vir prejudicá-los em suas vidas cotidianas, na sociedade como um todo. Então, iniciando esta atividade de estudo, nós começamos com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas nem velhas tentações,
Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, porque somente a Ti pertence, Pai, todo o poder, toda a honra, toda a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Assim será. Quero também aqui aproveitar essa oportunidade e pedir bênçãos àqueles espíritos que foram para a pátria maior, né? O grande divulgador da doutrina espírita, Divaldo Pereira Franco, que partiu ontem, né, às 21h45 para a pátria, que ele possa ter sido acolhido verdadeiramente, como as mensagens que já foram postas, né, de festa, de gratidão, de todos que foram, né, naquele momento de desenlace, acolhê-lo e ampará-lo. Hoje foi o seu velório, amanhã será o seu sepultamento da sua veste física, né? Também pedir preces que envolvam, né, o Papa Francisco, que também desencarnou recentemente, também foi um espírito em terra com uma missão muito bonita de acolher, de amar, de fazer a comunhão entre os povos, que também seja acolhido junto à luz do Senhor. E a todos aqueles que partiram, famosos e não famosos, conhecidos ou não, que possam, nesse momento, ser recebidos pela espiritualidade. Peço pela minha prima, Natália, peço também pelo presidente Mujica, que também desencarnou, e por todos aqueles que possam ser recebidos junto à luz do nosso Pai. Gostaria também de pedir licença a vocês para pedir à espiritualidade que encaminhe os benfeitores para acolher o coração de uma mãe sofrida, né? Aquela atriz, aquela artista famosa, Tati Machado, né? Que teve a sua gravidez interrompida aos 8 meses de gestação e que vinha esperando com tamanha alegria o seu primeiro filho, mas que não veio ao mundo, né? Teve que fazer a sua cirurgia de extração do bebê já sem vida do seu ventre. Que Deus a fortaleça, a ela, ao seu esposo, aos seus familiares, né, neste momento difícil, né, como todos aqueles que perderam seus entes queridos, perderam não, né, que tiveram esse desligamento carnal de maneira abrupta ou de maneira esperada, que ninguém espera, mas que cada um possa ser resignado e ter a sua paz interior. Que assim seja. Assim Temos seja. aqui que registrar a presença de Sônia. Sônia já Boa chegou. noite. Boa noite, minha irmã. Chegou durante a prece. Joca também, que eu tinha dito que não sabia se ia conseguir acessar, né? Joca, para quem não sabe, Joselita Nascimento aqui presente, todos nós sabemos. Meninas, estamos aqui hoje com a presença de Antônio Paixão, se integrando à equipe, tá certo? Então, vamos fazer o nosso estudo. Vamos começar, que já passou quase 15 minutos, né? Nessa prece, nessa conversa, o tempo voa. E a gente vai falar, Antônio, depois, se você não tiver o livro, você me sinaliza no WhatsApp. O livro é esse aqui, Mediunidade, de Edgar Armand, certo? No livro, é o capítulo 32. Uai. Capítulo 32, uma prática a seguir. Aí na tela vocês estão vendo o capítulo 31, porque esse material que eu projeto aqui é um material de PDF. Nós já estamos perto do fim desse livro, viu, gente? Precisamos, inclusive, começar a pensar que obra que a gente vai estudar depois, que material a gente vai estudar, né? Porque o estudo não pode parar, a gente tem que aprender cada vez mais. Então, quando a gente encerrar aqui a Mediunidade de Edgar Armand, vamos pensar que outro livro a gente gostaria de estudar. Fazer uma enquete, alguma coisa assim, cada um dá uma sugestão e depois a gente decide em grupo qual vai ser a melhor obra para nós estudarmos. Então, eu vou ler aqui esse trecho, capítulo 31 do livro Mediunidade de Edgar Armand, uma prática a seguir. Lembrando que no mês passado a gente estudou o trabalho dos guias,
né? Foi bem interessante, porque a gente viu que a reunião mediúnica, ela não começa quando a gente faz a prece inicial, ela não termina quando a gente faz a prece de encerramento. A gente viu que a espiritualidade trabalha muito antes e muito depois da atividade. A gente viu que, apesar dos poucos trabalhadores que nós temos na reunião mediúnica encarnados, essa atividade possui vários irmãos desencarnados que dela fazem parte, né? E nós vimos o trabalho nosso, enquanto encarnados, e o trabalho também dos irmãos desencarnados nessa atividade tão linda. Mas agora damos sequência, daremos seguimento, falando sobre este capítulo que tem este tema interessante, uma prática a seguir. Então, mediunidade, né, que é o título do livro, uma prática a seguir. E aí diz assim, diz assim, em trabalhos de desenvolvimento, temos feito inúmeras experimentações. Começamos com uma sessão comum, mista, em que sofredores eram doutrinados, instruções eram dadas, lidos e interpretados textos de doutrina, e enfermos assistidos. Então, vamos com muita calma, né? Aí está dizendo que uma sessão comum, uma reunião mediúnica comum, mista, ela pode ter, né, no caso, ela tem essas experimentações, e começou, aí Edgar está falando de um trabalho prático, né? Da seguinte forma, assistindo os irmãos sofredores, doutrinando, né, esclarecendo os irmãos sofredores. Espera aí que está chegando alguém aqui, deixa eu ver quem é, para autorizar, é Antônio. Também está dizendo aí que essa reunião, ela também serve para dar instrução. Então, os irmãos, eles chegam sofridos para serem doutrinados, mas eles também chegam para dar instruções, e também são lidos e interpretados textos da doutrina. Então, pode ser, na reunião mediúnica, a gente pode utilizar algum livro para estudar, para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Essa era uma prática que a gente fazia antes, né? Antes da gente separar o estudo da mediúnica, e aí, normalmente, na atividade prática, a gente não tem mais essa leitura, a não ser a leitura do Evangelho, né? Que a gente faz para iniciar a atividade. Mas é comum, em algumas casas, ter uma leitura, né, de um texto, por exemplo, pode pegar um livro Pão Nosso, um livro de mensagem, fazer uma leitura breve, né, para iniciar a atividade, ou até mesmo, se for, para embasar algum diálogo, alguma conversa com o espírito. E também para atender, né, assistir, socorrer os espíritos enfermos, os doentes. A Inice chegando, acho que hoje ela não teve aula. Então, olha quanta coisa que acontece que pode acontecer numa reunião mediúnica, né? Então, aqueles que sofrem vão ser doutrinados para entender o que está passando com eles, né? Se eles estão sentindo ainda aquela sensação da morte, por exemplo, eles vão ser esclarecidos de que aquilo é apenas uma sensação, que aquilo de fato não está acontecendo com o seu espírito, que aconteceu com o seu corpo. É um momento para nós, doutrinadores, dialogadores, difícil. Por quê? Porque a gente fica receoso, e já vimos no próprio livro a orientação de que a gente não deve dizer de pronto que o irmão desencarnou, que o irmão morreu, né? Então, a gente vai dando ideias a ele, vai fazendo ele perceber o ambiente, o corpo que ele está, para que ele entenda o que está acontecendo com ele. Então, se é um sofrimento muito grande, ele precisa ser doutrinado, e muitas vezes ele precisa ser resgatado de pronto, para só no futuro ele retornar e entender o que aconteceu, porque naquele instante não adianta a gente conversar muito, é necessário a gente ajudar a aliviar o sofrimento dele, né? Então, se ele está, por exemplo, dizendo que está pegando fogo, a gente vai dizer a ele que não está pegando fogo, né? Se a gente está dizendo, a Anice está colocando aqui que ela está em horário de janela, né?
Para quem não trabalha com educação, ela está com horário vago, não está em sala de aula. Aí ela correu para algum lugar lá na escola para vir participar do estudo, viu? Seja bem-vinda, Nice, e Antônio também, que chegou e eu não dei boas-vindas. E aí, continuando aqui, diz assim, nessa sessão, sucedia o que sempre sucede em sessões desse tipo. Inclusive, cenas pouco edificantes de interferências de espíritos inferiores ou provocadas por médiuns descontrolados e viciados na utilização de suas faculdades. Então, vejam, às vezes a gente é tão rigoroso com nós mesmos, a gente é tão exigente com nós mesmos, e Edgar Armon está aqui dizendo para a gente que na reunião mediúnica que ele participava, às vezes podia acontecer de algum espírito inferior, algum irmão mais leviano, vir tentar, né, prejudicar a atividade, trazendo mensagens, né, com galhofada, com piada, com expressões chulas, né? Isso pode acontecer? Pode. Ah, Ivandro, mas o médium não tem que se controlar? Tem, mas é sempre ele consegue? Não. Então, são coisas que a gente, né, já vem entendendo, já vem conhecendo, né, e já vem colocando em prática. Aí ele diz também aí que teve momentos de atividades mediúnicas que os problemas ocorreram causados pelos próprios médios. Aí ele diz, descontrolados e viciados na utilização de suas faculdades. Então, nós já vimos também no nosso estudo que há aquilo que a gente chama de animismo, que é o que o animismo mesmo? O animismo é aquele sentimento, aquela sensação, aquela ideia que fica em nós, mas que não é do espírito, é nossa, né, de alguma situação que a gente viveu, de algo que a gente ouviu, de algo que está nos incomodando, e aí a gente coloca aquilo na mediúnica como sendo algo do irmão, mas não é, é nosso. Então, isso pode acontecer? Pode. A gente já viu que não existe aquele médium, por mais desenvolvido que seja, ele não vai ser 100% alheio ou 100% protegido do animismo. Não, ele pode estar. O que não vai acontecer é do médium estar, como diz aí no texto, por exemplo, descontrolado. Então, eu estou lá na mediúnica com vocês, e aí o irmão chega e diz assim, eu vou dar um tapa na cara de Antônio. Não é você não, viu, Antônio Paixão, que você está chegando agora e a gente quer lhe acolher bem. É do outro Antônio, né, do nosso irmão. Aí eu chego lá e, ó, vou com a mão para dar na cara de Antônio. Não pode, né, gente? Aí o médium, o Ivandro, está realmente descontrolado, porque a gente sabe que aquela primeira peneira, ela vem do próprio médium. Então, se o irmão está com vontade de xingar, eu não vou xingar. Eu tento me controlar. Ah, Ivandro, você falar é fácil, né? Mas a gente precisa, né? Precisa fazer esse esforço para utilizar as nossas faculdades mediúnicas de uma forma mais saudável, de uma forma mais equilibrada, né? Para a gente não causar transtornos na atividade. E aí continua o texto dizendo, passamos então a compreender que para o desenvolvimento eficiente de faculdades, era necessário criar-se um ambiente especial. Ó. Então, começou as reuniões, e só com o tempo foi que Edgar Armon veio perceber que precisava de um ambiente especial, um ambiente que fosse o quê? Altamente adequado, resguardado de interferências e fortalecido de influências poderosas. Uma sessão em que prevalecessem fatores de capacidade acima do nosso plano material e de nossas possibilidades pessoais. Ou seja, Edgar Armon e sua equipe percebeu num dado momento, compreendeu e entendeu que, para que o desenvolvimento fosse eficiente, era preciso que o ambiente fosse favorável, que tivesse uma energia equilibrada, uma energia evoluída. Para quê? Para que o meu interesse pessoal de Ivandro não prevaleça, mas que prevaleça o interesse da espiritualidade. Então, o que é que eles fizeram? E aí ele segue dizendo, fomos introduzindo as modificações necessárias com vistas a esse alvo. Por fim, resolvemos alterar
completamente o regime do trabalho, pedindo para a parte prática a presença de um de nossos guias espirituais, que, porventura, aceitasse a missão em caráter permanente, utilizando-se de um médium de incorporação, especialmente indicado para permanecer longo tempo em transe mediúnico. Vamos lá. O que Edgar Armand decidiu com a equipe dele? Que para que a atividade mediúnica deles fosse uma atividade melhor desenvolvida, um dos médios estaria mediunizado, ou seja, estaria com um mentor espiritual, que aí ele chama de guia espiritual, que esse guia aceitasse, teria aceitado a missão de conduzir a mediúnica, vamos dizer assim, né? De estar ali sempre presente, incorporado no médium, para quê? Para que ele acompanhasse os trabalhos. Então, eles entenderam que dessa forma, com a presença desse irmão, é possível que a atividade mista, que a gente já falou aqui, não sofresse nenhum tipo de intercorrência. Vamos lá. Eu já sei que tem gente aí doida para fazer pergunta. Feito o entendimento com os mentores espirituais, iniciamos finalmente o trabalho em sua nova modalidade e os resultados foram, desde logo, surpreendentes. Olha que legal. No campo material, surgiram a ordem, o método, o silêncio, o respeito, a disciplina, tudo isso no campo material, e no campo espiritual, a expressão doutrinária ganhou majestade e elevação com a orientação vazada rigorosamente no Evangelho. Olha que lindo. Então, o que ele percebeu? Que quando aquele guia espiritual, quando aquele mentor espiritual estava participando da mediúnica, acabou a desordem, a bagunça, tudo começou a ter um método mais, né, criterioso, né? Houve disciplina, houve respeito, o silêncio se fez constante, olha que maravilha, né? Espiritualmente, né, o trabalho ganhou majestade e elevação, que coisa mais linda, né? O ambiente espiritual modificou-se e, de nosso cenáculo, foram se aproximando entidades de hierarquia superior, trazendo cada uma um extenso contingente de benefícios. Ó, então, é como se aquele guia espiritual ali presente trouxesse junto com ele outros guias espirituais, e aí a comunicação começou a ser uma comunicação de espíritos mais elevados, de hierarquia superior, trazendo uma série de benefícios para os trabalhadores. Cessaram, olha o que ele diz, todas as possibilidades de mistificação. E os casos individuais, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, foram sendo considerados e solucionados com perfeita segurança e profundo conhecimento de causa. Cessaram também as interferências. Olha aí, estabeleceu-se a harmonia, ganhou-se estabilidade, o campo espiritual desdobrou-se amplamente e, com o aumento dos cooperadores dos dois planos, maior soma de benefícios pôde ser, então, distribuída. Muitas alterações foram sendo, todavia, introduzidas, à medida que a prática as aconselhava e, por fim, se estabeleceu que os trabalhos, em linhas gerais, devem ser feitos da seguinte maneira. E aí, ele vem dar a cartilha dizendo em 5 pontos como é que os trabalhos devem ser feitos. Primeiro, todo candidato, à sua frequência, é submetido previamente a um exame espiritual de caráter mediúnico e a tratamento espiritual preparatório. Ponto. Então, para que a pessoa venha frequentar a mediúnica, Edgar Armand está dizendo que antes ela tem que passar por um exame espiritual de caráter mediúnico e por um tratamento espiritual preparatório. Ponto. Segundo ponto,
Segunda medida. Havendo mediunidade em ponto de desenvolvimento, o candidato toma assento fora das mesas, como assistente, durante 3 ou 4 sessões. Para quê? Para se familiarizar com o ambiente e com o sistema de trabalho adotado. E durante esse tempo, do ponto de vista de manifestações mediúnicas, nada se passa com ele, salvo o trabalho preparatório feito pelos assistentes invisíveis. Então, vamos lá. Primeiro, a pessoa vai frequentar a mediúnica, aí Edgar Armand diz que ela vai passar por um exame espiritual de caráter mediúnico e por um tratamento espiritual preparatório. E aí, quando se descobre, quando se detecta, quando se apresenta, então, uma mediunidade em desenvolvimento na pessoa, aí o candidato vai para a mediúnica. Só que ele não senta à mesa, ele fica de parte dentro da sala, certo? Dentro do ambiente. Mas, vamos lá, no caso da gente que a mediúnica é mensal, 3 ou 4 meses ele vai ficar fora da mesa, para ele ver o ambiente, se familiarizar com o trabalho e não vai dar comunicação. Olha só, hein? Terceiro ponto. Passa depois desses 3 meses, 4 meses, ele passa à mesa dos que estão em fase de adaptação psíquica. Ou seja, já então dentro da corrente. Quando a gente estudou os outros capítulos, a gente viu que tem uma corrente estabelecida entre os médios. Então, nesse período, esse que é mais ou menos prolongado, segundo as condições pessoais do candidato, do ponto de vista material e moral, principalmente segundo o avanço da gestação mediúnica. Então, nesse terceiro ponto, o médium vai para a mesa e ali ele vai, ganhando o quê? Preparando aquele feto, vamos dizer assim, usar aqui uma expressão perto do que Edgar Armand fala como gestação mediúnica. Então, ele vai moldando aquele feto, né? Vai preparar o nascimento. Então, ele vai estar, esse período vai ser de 9 meses, né? Estou usando um exemplo da gestação, mas ele diz aí que é um período prolongado e que depende da condição pessoal do candidato, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista moral, mas ele já está ali dentro da corrente. Quando termina esse período, aí é o quarto ponto, durante o qual ele também vai concomitantemente estudando a doutrina e recolhendo o fruto das preleções ouvidas, quando a sua aura mediúnica já pode vibrar em condições favoráveis, ele passa uma mesa intermediária. Então, primeiro ele está numa mesa auxiliar. Agora, no quarto ponto, ele passa para uma mesa intermediária, onde o quê? Onde tais condições se devem avolumar a ponto de o candidato manifestar os primeiros sinais da faculdade em eclosão. Veja só, ele estava lá primeiro numa mesa, né? Um período prolongado, né? Preparando a sua mediunidade. Mas ainda, segundo aqui o livro diz, não estava dando comunicação. Quando ele passa depois para a mesa intermediária, ele começa a dar os primeiros sinais de mediunidade, tomando como exemplo o caso de incorporação. O candidato permanece nessa mesa até que a influenciação o leve ao impulso incontido de falar. Então, ele vai ficar ali, não falou nada ainda, então ele vai ficar ali na intermediária, como se estivesse lá no banco de reserva, certo? E tá até ele começar a falar. Quando ele começa a falar, né, o impulso incontido, ou seja, ele não consegue controlar mais a fala, aí, nesse ponto, transfere-se, enfim, um candidato
para a mesa dos médios que já recebem e passa, então, a exercitar sua faculdade segundo o critério dos mentores espirituais no trabalho geral. Nessa situação, também permanece durante um tempo mais ou menos longo, conforme os progressos demonstrados, e, por fim, quando é julgado em condições, recebe liberdade de ação e pode trabalhar onde quiser. Ponto. E aí, meu povo e minha pova, o que vocês acham? Nisso já foi da aula. O que vocês acham desse modelo de mediúnica que Edgar Armon está propondo aqui nesses 5 pontos? Tudo a ver com a coifa, né? Quero ouvir vocês. Cri, 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 cri. Quem vai falar? Deixa eu ver se botaram alguma coisa aqui no chat. Sonice botou tchau, tchau, bom estudo. E aí? É isso que vai acontecer com o seu Antônio? Boa noite a todos e todas. Tânia perguntou se isso vai acontecer com o seu Antônio, foi isso? Foi. Ai. E aí, gente? Aí eu devolvo a pergunta de Tânia para o grupo. Bem, todos nós, né, que hoje nos encontramos neste trabalho, nós passamos por esses processos, né? Ninguém chegou e já foi participar da mediúnica, né? Eu só vim participar de mediúnica depois de quase 20 anos na casa. Então, eu estudei muito antes, né? E depois, especificamente, os estudos preparatórios mesmo para o desenvolvimento mediúnico. Mas é interessante esse modelo que ele traz. Talvez as pessoas não consigam, como é que eu posso dizer, visualizar isso mais nitidamente, porque a gente não teve essa questão de mesa intermediária, mesa assim, mesa assada, de ficar na sala separada. Não teve isso, mas teve de estar ali e ficar o quê? Só vibrando, doando seus fluidos. É isso que ele está falando, né? Então, estamos desenvolvendo a mediunidade. Então, eu tive um momento longo, não sei quanto tempo, não lembro, mas que eu era apenas uma doadora de fluidos, né? Apenas não, porque todos os trabalhos dentro do grupo mediúnico são importantes, são necessários. Mas então eu tive esse período da doação de fluidos, depois das vibrações, né? Depois eu percebi que a mediunidade já estava começando a eclodir de fato. Já comecei a atuar junto com a equipe espiritual. Percebi que eu não ficava mais quietinha, eu já tinha uma movimentação que era involuntária, não partia de mim, então já estava sendo utilizada, embora eu não falasse, embora eu não incorporasse, mas os irmãos me intuíam e manipulavam minhas mãos no que eles estavam fazendo, né? Quem está há mais tempo conosco deve recordar uns movimentos, principalmente em espíritos que sofreram, que desencarnaram em virtude de acidentes, que desencarnaram, né, em catástrofes, e que chegavam muito machucados. Então tinha um processo, vamos dizer assim, de cuidar do ferimento, de limpar o ferimento, de costurar o ferimento. E eu percebi que a partir disso, já depois de algum tempo, as minhas mãos começavam a serem manipuladas no sentido de
de estarem ali costurando aquele espírito, né? Ou estar dando um remédio, tá? Então, depois disso, passei um tempo assim, depois já passei a estar dialogando, né? Mas para isso foi preciso também mais estudo, também mais leitura, para ter a segurança de poder dialogar, né? E hoje eu estou uma dialogadora, porém eu já me vejo também eclodindo outras potencialidades mediúnicas, né? Que pessoalmente iremos conversar. Mas é isso. Então foi todo um processo, não foi uma coisa que eu já cheguei. Mas outros irmãos já chegam, né? Realmente com a mediunidade em eclosão. Mas isso não quer dizer que eles já estejam aptos, vamos dizer assim, a estar ali numa mesa mediúnica, a receber aquelas energias, a auxiliar, porque tem a mediunidade, mas falta o conhecimento, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Se eu não compreendi bem, me perdoa. Compreendeu, sim. Assim, eu acho que foi muito legal você trazer essa sua experiência, porque, de modo geral, eu acho que a pessoa vai entender o que eu estou falando, né? Vou falar agora aqui. A gente entende que as pessoas vão para a mediúnica muito no tombo, vou usar essa expressão assim, né? Bem chula, mas para todo mundo entender, que é jogado. Inclusive, a gente já teve encontros de colocar isso em pauta em relação a algumas pessoas que foram levadas à mediúnica, não apenas na COIFA, mas em outras instituições também, e que por esse motivo, sem conhecimento, sem experiência, sem entendimento do que veio a ser aquilo, se assustaram e até se afastaram da doutrina, né? Então, quando a gente fala nesses 5 tópicos de Edgar Armand, dessa preparação do médium, né, é como você, Francis, bem disse, a gente não tem mesa inicial, mesa intermediária, mesa não sei o quê, não tem nada disso. Mas no mesmo ambiente, né, tivemos uma história de desenvolvimento, e temos, né, porque a gente sempre diz que a gente está aprendendo constantemente, né, para entender este fenômeno da mediunidade em nós, né? Agora, o que eu quero, se afastaram, isso, Joca, né? Teve muitas pessoas que se afastaram do centro, porque foram colocadas, né, jogadas na mediúnica sem conhecimento algum, né? É importante essa sua leitura. Quando você fala, por exemplo, que você leva quase 20 anos para entender isso, né? Eu, por exemplo, eu fui jogada na mediúnica assim também, de cara, não na mediúnica da COIFA, mas na mediúnica da outra casa que eu frequentava, eu, minha mãe, né? Eu acredito que Nice também, que já saiu daqui, também dessa forma, né? Muito verdes, né? E aí a gente ia, vamos dizer assim, aprendendo na prática. E aí a gente vê o cuidado que Edgar Armand coloca nesse modo de preparar o médium, né? De fazer com que ele veja o que se passa, de que antes dele ir para a atividade, que ele entenda o que é atividade, que seja percebida a mediunidade dele. Então, por exemplo, eu, Ivandro, eu não tenho a menor condição de avaliar a mediunidade de ninguém. Se você me perguntar assim, Ivandro, eu sou médium, eu posso participar da mediúnica? Eu não sei. Porque eu acho que esse trabalho de identificação da mediunidade de alguém deve ser um trabalho que deva ser feito, eu, Ivandro, estou dizendo, por um vidente, por uma pessoa que tem uma condição mediúnica de perceber a presença do irmão espiritual ali, né, junto daquela pessoa. Eu não tenho essa capacidade, eu não sou um médium vidente. Então, como é que eu vou chegar, por exemplo, e dizer assim, Francis, você está apta para ir para a mediúnica? Se eu não sei o que está ali junto de Francis, se eu não tenho essa capacidade de enxergar, né, essa mediunidade. Não estou dizendo com isso que só pode ser um avaliador mediúnico alguém que seja vidente. Não estou querendo dizer isso, porque
a gente sabe que tem pessoas que têm uma capacidade mediúnica muito grande, muito evoluída, e que estão, assim, digamos, acompanhadas da espiritualidade, que ouvem, né, que sentem, né, que captam, e que, dessa forma, podem estar auxiliando nisso. Não sou eu não me vejo nessa condição, né? Então, assim, é bonito esse acolhimento, essa preocupação que Edgar Armand coloca aqui para a gente no formar o médium, né? Vamos dizer assim, no colocar o médium na mediúnica até o momento dele se comunicar. E isso é interessante porque, por exemplo, nos demonstra que nós temos trabalhadores que até hoje não deram comunicação, e não há mal algum em eles não terem dado comunicação. Eles estão ali e vai chegar um momento certo quando deles ele darem, pede para parar. né, como a própria Francis falou, né, que em alguns momentos ela estava lá e ela fazia o trabalho com as essa mãos, mãozinha aqui, mas ó. ela não. Antônio, quer falar, Antônio? Seu áudio está Não, aberto. pode continuar. Vou fechar aqui. É porque eu não entendi o que você estava falando. Quer falar, meu irmão? Fale. Não, eu falei aqui com um garotinho aqui do lado. Eu vou fechar o microfone. Ah, tá. Eu pensei que ele estava querendo eu falando aqui que eu me empolgo e eu acabei não entendendo as informações. Então, assim, gente, eu acho, né? Eu entendo dessa forma, cada caso é um caso. Tem médios que precisam trabalhar, como Francis disse, né? Vem com a mediunidade muito aflorada. Então, há necessidade de auxiliar, de conciliar, melhor dizendo, o estudo e a prática, né? Porque a pessoa vai chegar, vai ser colocada para o trabalho e tal, e aí vai aprender e estudar e tal. E assim, a messe é grande, né? Como diz lá na igreja, e poucos são os operários. Então, a espiritualidade ela precisa da gente também para trabalhar. Se a gente for passar por mesa auxiliar, mesa intermediária, mesa não sei o quê, haja mesa, né? E haja tempo para a gente começar a trabalhar, né, a serviço da espiritualidade. Então, tem, né, situações e situações. Alguém quer colocar alguma situação que seja diferente da de Francis e queira socializar? Não? Se não tiver, eu vou seguir adiante. Não, né? Bom, então vamos lá. Então, todo mundo aqui foi igualzinho a Francis, né? Começou, né? Demorou muito tempo para ir para a mediúnica, e aí, quando foi para a mediúnica, demorou muito tempo para se comunicar, né? Que coisa linda. Eu estou aqui só olhando para a cara de vocês. Aliás, não estou olhando porque eu não estou vendo a cara de ninguém, só o cabelo branco de Dora. Mas eu conheço vocês, viu, meu povo? Ai, vamos lá. Aí, aqui, continuando, diz assim, ó, o médium é julgado em condições quando recebe com segurança, facilidade, naturalidade. Quando ele só recebe durante os trabalhos. Quando ele sabe se controlar. Quando ele distingue entidades. Quando ele seleciona fluidos bons compreensivelmente, sem recalques ou flutuações, e, sobretudo, quando ele está apto a receber espíritos de hierarquia mais elevada, alheios a personalismos e cujos característicos são sempre os ensinamentos de expressão evangélica. Então, quando é que a gente está em condição? Vamos lá analisar. Quando a gente tem segurança, será que a gente tem segurança? Eu acho que temos. Nenhum de nós vai para a mediúnica com medo, senão a gente não ia. Quando a gente tem facilidade, tem naturalidade. Eu acho que a gente tem facilidade de se comunicar, a gente faz o trabalho com naturalidade. Mesmo aqueles que não dão comunicação estão ali também se entregando de modo natural. Vamos lá. Quando a gente recebe só durante os trabalhos, a gente já sabe
que médium não tem que estar dando comunicação em todo lugar. Então, se a gente está dando comunicação em casa, vamos parar, porque não é o lugar. O lugar da gente dar comunicação é na mediúnica. A gente já tem, como disse Francis aí, ó, anos e anos de estrada, já estamos já caducando, então não é para a gente estar dando comunicação na casa de ninguém, nem na rua, nem no trabalho, não. Só na mediúnica. A gente sabe se controlar, então, nesse estágio, acho que a gente já sabe se controlar, né? A gente distingue entidades? Sim, eu acho que a gente distingue entidades. A gente sabe quando um espírito é bom, quando o espírito não é, porque a gente sente, né? Quando o espírito é bom, a gente sente uma energia diferente. Quando o espírito ele não é tão esclarecido, a gente sente uma agonia diferente. A gente consegue transmitir a mensagem? Sim, a gente transmite. Mesmo quando a gente tem dificuldade de anotar, porque tem 2, 3 comunicações ao mesmo tempo, eu fico doidinho, mas a gente consegue se comunicar com clareza, com lógica. A gente compreende a mensagem. A gente não fica dando mensagem com recalque, com flutuação, com milindre, com isso, com aquilo, não. A gente chega aí, ó, despeja a comunicação. Certo? E aí vem, estamos aptos a receber espíritos de hierarquia mais elevada. O que vocês acham? Estamos, não é? Cada vez mais nós temos tido a comprovação na nossa atividade mediúnica que estamos mais preparados. Por quê? Porque temos tido mais e mais presença de espíritos de hierarquia mais elevada em nossas atividades. Sobretudo para encerrar as atividades, não é? Para dar o conforto, a França está botando assim, o legal, eu acho que é de concordância, né? Então, as últimas atividades, sobretudo, como tem sido reconfortante as mensagens de encerramento, e aí vem na médium Sônia, na médium Tânia, né, que vai dizer que não lembra, mas tem, na médium Marlene, né? Em tantas outras comunicações que a gente teve, né? Então, a gente tem essa capacidade de perceber. Mas, na nossa reunião, a gente ainda tem os nossos trabalhadores que estão ali no processo de desenvolvimento. Aqueles que não dão comunicação, aqueles que estão ali para um trabalho mais de fluido, né? De emanar boas energias, que também faz parte do trabalho, do desenvolvimento do trabalho também, e que não é um trabalho de menor importância o fato deles não darem comunicação. Então, tudo tem uma razão de ser. Não há, nestas sessões, limitações quanto ao número de médiuns, olha aí, bastando que estejam separados segundo o grau de adiantamento já alcançado. São também separados os sexos, tanto quanto possível, para afastar toda e qualquer possibilidade de preocupação de ordem material. Na Federação Espírita do Estado de São Paulo, criou-se uma escola de médiuns atendendo 4 cursos, preparatório, elementar, complementar e de aperfeiçoamento, visando o primeiro a necessária adaptação. Os 2 seguintes, o desenvolvimento propriamente dito. E o último, o aprimoramento das faculdades mediúnicas. A frequência geral da escola ascende a alguns milhares de alunos. Bom, antes de eu avançar aqui, porque aqui foi uma informação de rodapé, número de médiuns, né? Então, não tem limite de número de médiuns. É claro que uma reunião mediúnica com muitos médiuns, eu acredito que deva ser, me perdoe a expressão, uma bagunça, né? A não ser que tenha muito doutrinador e a não ser que tenha muito assistente para anotar, porque eu não dou conta, às vezes, de 3 comunicações, imagine de 30, né? Então, tem que ter mais pessoas. Por outro lado, pode ser que tenha alguma mediúnica que não se anote as mensagens também. A gente anota, tem o nosso caderninho e tal, mas pode ser que tenha alguma que não anote, certo? Agora, o que tem ali que me chama a atenção é bastando que estejam separados segundo o grau de adiantamento.
Eu não vou usar essa expressão adiantamento, porque eu acho que ela é um pouco pejorativa. Mas eu quero dizer assim, aqueles médiuns que dão comunicações mais carregadas e aqueles que dão comunicações mais leves, ou aqueles que dão comunicação e aqueles que têm o hábito de fazer o diálogo. Percebam como a gente coloca o grupo sentado. A gente não tem esse cuidado de não colocar aqueles médios que dão as comunicações mais fortes próximos. Não é uma forma de separar? De equilibrar o ambiente? Então, olha aí como a gente já faz a coisa sem saber que isso era, no caso aqui, uma orientação de Edgar Armand. Né? Por outro lado, é claro, ele segue aqui, ó, que para um trabalho deste se requer um médio de incorporação inconsciente ou semiconsciente de alta capacidade, que ofereça grandes possibilidades mediúnicas, visto que deve permanecer em transe, normalmente por mais de 1h30, e que também possua perfeita flexibilidade, porque deve estar apto a incorporar espíritos diferentes, todos de elevada hierarquia, uns em seguida dos outros, segundo as necessidades do próprio trabalho. Então, aí ele está dizendo que aquela pessoa que dá comunicação, né, que recebe o espírito, né, do guia, ele está falando disso, tem que ser preferencialmente um médium de incorporação inconsciente ou semiconsciente. Eu conheço uma pessoa que não fica 1h30 com médium, não, no corpo, mediunizado. Ela fica, se bobear, o dia todo, ó Senhor, perdoai, com a entidade no corpo dela. E é assim como está dizendo aí, né? Sai um, aí vem outro, sai um, vem outro. Todos os espíritos de hierarquia elevada, amém. Então, assim, é preciso que seja um médium, né? Vamos dizer assim, um médium potente para aguentar ficar. Porque se a gente, às vezes, dá uma comunicação e já está ali, já o pó da rabiola, já está ali, já sem aguentar, né? Imagine dar comunicação por mais de 1 hora, né? Ficar com o espírito no corpo da gente mais de 1 hora ali mediunizado. Imagine a situação, né? Então, aí diz assim, ó, bem sabemos que tais médios são excepcionais, porém, o processo deve ser tentado em centros e grupos familiares com os recursos e nos limites que forem possíveis, visto que representa um avanço altamente apreciável na prática espírita. Então, o Edgar está dizendo aqui, eu estou dando aqui, ó, um modelo, mas cada centro vai fazer aquilo que está ao alcance dele. Se não tem condição de ter mesa de intermediária, mesa iniciante, mesa não sei o quê, bota logo na sala. Mas tem esse cuidado de entender e perceber que cada um está no seu nível, que cada um ainda vai chegar num patamar, e que nem todo mundo ali está igual. Quem pediu aí para falar? Francis ou Tânia. Pode falar. Uma coisa que não ficou muito claro para mim. Quando ele fala, neste exemplo específico que ele deu, né, de trabalho, sobre este médium que assumiria, vamos dizer assim, o controle, né, das comunicações e tal, seria o mentor ali do trabalho, né? Isso. Neste caso, este médium, ele seria o dialogador ou o restante das funções inerentes aos outros médios iriam funcionar normalmente, só com a diferença de que iria ter um mentor ali incorporado durante toda a atividade. Eu entendo dessa forma como você falou. Quando ele diz aí que a presença do mentor espiritual, vou usar a sua palavra, ela trouxe o equilíbrio para o trabalho, ela fez com que o trabalho fosse melhor,
desenvolvido, é porque, no meu entender, aquele irmão está ali acompanhando a atividade, ele não está fazendo tudo. Né? Então, ele está ali acompanhando o dialogador, ele está ali acompanhando a comunicação, é como se ele estivesse ali dizendo, você, venha para esse, você, venha para esse, você, venha para esse, fazendo com que a coisa aconteça. E que a gente sabe que isso, de fato, já acontece, mas acontece espiritualmente. A gente não acredita aqui que a gente está numa reunião mediúnica sem a presença de uma coordenação espiritual. Não, a gente sabe que tem. Né, que a gente não vai para ali ao acaso. Mas nesse exemplo que Edgar está dando, existe a presença do irmão ali para conduzir as coisas, não necessariamente fazer tudo. Ele pode dialogar? Pode. Se, de repente, Francis, ele achar que eu não estou doutrinando bem o médium que está com Sônia, ele pode chegar, interromper a minha doutrina e continuar o meu papel. Porque ele está ali para conduzir a atividade espiritualmente, mais presencialmente. Fale, pode continuar. Não, é isso mesmo. Ficou bem claro agora. Na verdade, ele vai assumir um papel que já existe espiritualmente, porque ele está ali, existem os espíritos que fazem essa arrumação, vamos dizer assim, essa coordenação de quem vai falar, de quem não vai, da hora que vai, para que médium vai. Só que nós não vemos, né? Isso. E aí isso vai ser, com um médium ali incorporado, ele vai estar fazendo este papel, né? Ele vai estar fazendo esse papel. E com a diferença de que ele poderá intervir, se necessário, e auxiliar, né, na doutrinação, na conversação, ou em outras coisas, né, que possam acontecer e que seja necessária a intervenção dele. Uhum. Eu vou dizer um negócio aqui, você não dê risada, não. Mas, assim, eu entendo nesse exemplo de Edgar, assim, que é como se a reunião tivesse uma bagunça, e aí o irmão chegou para consertar a casa. E aí, quando o irmão chegou, Eu também entendi assim. Entendeu, Francis? Então, o irmão chegou e colocou tudo nos seus devidos lugares. E quando eu li, tanto que eu li rindo e tentando me controlar no riso, porque, assim, eu entendo que a gente está no caminho certo, que a gente não precisou ainda do irmão chegar para conduzir a gente ali na lata, né? Olho no olho, tete a tete. Deus, né, meu irmão? Louvado seja Deus, porque, pelo jeito, o irmão chegou dizendo, eita, que isso aqui tá a casa de mãe Joana, peraí que eu vou organizar esse negócio. Entendeu? E aí foi. Eu percebi dessa forma também. Então, assim, que bom que existem meios e meios, né? Por isso que ele diz antes desse dessa pausa aí, que tem situações e situações, tem casas que não precisa passar por isso, vai de cada necessidade de cada situação. Mas ele está dando esse exemplo, né, de que precisou mudar tudo, ele diz isso aqui, né, recomeçar tudo com a presença do irmão ali, porque é como se dissesse assim, o irmão está aqui, então vamos respeitar, vamos fazer direito o negócio, e todo mundo realmente fez direito, colocou tudo nos is, os pontos nos is. Então, que bom que a gente, mesmo tortinho, mesmo nas nossas imperfeições, ainda deve estar fazendo as coisas de maneira, né, correta, para não precisar, a espiritualidade estar ali em um de nós, né, durante toda a mediúnica, acompanhando, dando esporro e tal, e isso e aquilo outro, fazendo as coisas caminharem, cumprindo um papel que, no meu entender, humildemente e respeitando a espiritualidade, deve ser nosso de conduzir a atividade aqui em Terra. Eles conduzem lá, preparam, como você bem disse, tudo, mas a gente tem o nosso papel aqui de levar adiante. Deixa eu ver se eu consigo fechar esse ponto, porque só são 3 parágrafos, acho que é mais rapidinho, apesar de já termos avançado 5 minutos no estudo. Mas como a gente começou com 15 de atraso, né, deixa eu só ver aqui. Importante o quê? Deixa eu ver aqui no chat. Importante compreendermos que podemos, mesmo nas nossas imperfeições, levar adiante
a atividade. Perfeito, é isso. A gente tem capacidade, né? E somos imperfeitos, sim, porque ninguém é perfeito, mas a gente está ali, sim, com boa vontade, com o coração entregue para fazer a caridade e o trabalho da melhor maneira possível, né? A gente confia na espiritualidade. E aí diz aí, para fechar esse estudo de hoje, como regra geral, tenha-se em vista que tanto o desenvolvimento quanto o aprimoramento mediúnicos devem satisfazer exigências dos seguintes setores: do aculturamento doutrinário, por meio de estudos individuais ou frequência a sessões apropriadas. Então, a gente tem que conhecer a doutrina espírita, a gente aculturar-se da doutrina é o quê? É entender o espiritismo. Eu não posso estar numa reunião mediúnica só entendendo de candomblé, ou entendendo de igreja evangélica, ou entendendo de terço católico. Não. Se eu estou numa reunião mediúnica, eu tenho que saber o que é o kardecismo. Então, eu tenho que estudar o Pentateuco, eu tenho que estudar o Evangelho, eu tenho que estudar o Livro dos Espíritos, eu tenho que estudar o Livro dos Médiuns, eu tenho que entender o que é mediunidade. Então, estudar, estudar, estudar. Tânia sempre diz isso. Eu preciso estudar, estudar, estudar. Então, a gente tem que estudar, sim, e não parar nunca, porque a gente vai ter sempre dúvidas a serem esclarecidas. Ponto 2. Evangelização por meio da reforma íntima. Não é evangelizar ninguém, não. É evangelizar a si mesmo. Então, através do estudo do Evangelho, eu entender o que é que eu preciso mudar em mim. Eu entendendo aquele livro, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o que os espíritos estão querendo dizer para Ivandro? O que Ivandro precisa modificar ali? Treinamento técnico das faculdades. Como é que a gente faz isso? Com frequência a trabalhos apropriados dirigidos por pessoas competentes. Então, eu não posso estar indo em toda e qualquer... eu sou médium da coifa, hoje eu vou na mediúnica do CEAL, amanhã eu vou na mediúnica da CECIM, depois eu vou na mediúnica de Bom Jesus. Não! A gente tem que se dedicar a uma casa, a uma atividade, a um grupo, mas a gente tem que ser frequente. Eu não posso ir quando eu acho que eu tenho que ir, quando eu quero e bem entendo, até porque a espiritualidade sabe que a gente precisa, né, estar ali, em grupos conectados. Então, eu não posso fazer daquilo ao meu bel prazer, e eu sei que os irmãos estarão comigo, e eu sei que tem um trabalho prévio da espiritualidade, aí eu não vou porque, eu vou para Micareta de Feira, eu vou para o Carnaval de Salvador, eu vou para não sei onde, e aí eu vou depois. Não. Tanto é que nossos meses sem trabalho já estão no calendário. Desde quando? Desde o início do ano. A gente já está avisando que em abril a gente não ia ter atividade por causa da Semana Santa e que em junho a gente não vai ter atividade por causa de São João. A espiritualidade já sabe. E a gente não deixou de trabalhar. Por quê? Porque não temos atividade nossa no terceiro domingo, mas nós estamos sendo convidados a participar da atividade do segundo. Então, do ponto de vista mediúnico, a gente não está deixando de treinar a nossa faculdade. E a gente está indo na nossa casa, no nosso local de trabalho. A gente está ali trabalhando, exercendo a nossa faculdade mediúnica. Então, esse treinamento ele deve ser feito com base nas seguintes fases, através das quais o instrutor deve levar os médios repetidamente, para treinar a percepção de fluidos, aproximação, contato, envolvimento e manifestação do espírito. Então, a gente tem que estar cada vez mais, imbuídos e capazes de perceber isso, de entender isso. Como é que a gente sente os fluidos? Se é algo bom, se não é algo bom. A gente tem que saber quando o espírito está se aproximando de nós, como é esse contato dele conosco, como é que ele envolve a mente da gente, o nosso coração palpitando,
nosso corpo tremendo, a gente sentindo frio, sentindo calor, e como é que ele se manifesta? Como é que é essa comunicação? Então, para maior conhecimento desse assunto, Edgar Armon sugere o livro Curso Intensivo de Mediunidade Prática, da edição Leike de São Paulo. E aí, por fim, não tem mais nada, não? Não tem aqui, mas no livro tem. E eu vou ler aqui o que está no livro. Condição importante para o êxito do desenvolvimento mediúnico é a capacidade dos dirigentes na interpretação e na execução do processo. Nos programas da Aliança Espírita Evangélica, devidamente atualizados, a duração do curso com plena eficiência comporta 25 aulas de matéria teórica, 4 aulas sobre cromoterapia, 41 aulas de praticagem e 2 de revisão, ou seja, ao todo são 72 aulas aqui nesse exemplo que ele está dando da Aliança Espírita Evangélica. Então, tinha esses 2 parágrafozinhos aqui no texto para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Então, olha só quanta coisa que a gente precisa, não é, seguir, quantas coisas a gente precisa entender, colocar em prática, né? E aí, o nosso próximo ponto de estudo será auxiliares invisíveis, né? Página 221 do livro, capítulo 33, e aqui no nosso PDF, página 132, né? Capítulo 32. E é isso, então, gente, nesse estudo, a gente está vendo hoje quanta coisa que a gente precisa pensar, refletir do nosso papel dentro desse grupo, né? Da nossa história nesse grupo. A gente que hoje está recebendo, né, como participante, Antônio, aqui hoje do nosso estudo como convidada, minha amiga Odaléa. Então, a gente está aqui, partilhando conhecimentos, né? Estudando, mostrando que a gente não sabe tudo, que a gente tem muito para aprender, mas que a gente está caminhando uns de mãos dadas com os outros. Deixa eu ver aqui que tem uma bolinha no chat. Foi Francis que botou alguma mensagem aqui que eu não tinha visto. Uma sugestão após o término desta obra é estudarmos Aconteceu na Casa Espírita ou Dimensões Espirituais do Centro Espírita. São 2 boas opções de estudo. Não sei se essas opções elas estão tão diretamente ligadas ao trabalho mediúnico. Estão indiretamente ligadas, sim. Né? Eu já estudei Aconteceu na Casa Espírita, conheço um pouco do Dimensões Espirituais do Centro Espírita, mas não estudei a fundo ele. Né? É uma opção que a gente tem. Ou a gente estudar uma obra que esteja mais ligada à mediunidade mesmo, né? Da gente entender mais, né, o nosso objeto de trabalho prático, né? Ou podemos estudar também o livro dos médiuns, a gente pode estudar os capítulos, as perguntas, tudo do livro dos médiuns. Vamos ver, temos uns capítulos pela frente, diga Francis ou Tânia. Temos ainda a própria sugestão que ele deu aí no livro também seria bom. A própria sugestão que ele deu aí no final, que você leu. Desenvolvimento mediúnico. Isso. Né? Acho que é. E o livro dos médiuns também, com certeza. Pois é. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Quem vai fazer? Câmbio. Quem é o voluntário? Vai fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou fazer. Oba! Vamos lá. Diga para você, Tânia. A Tânia.
Eu sei. Um beijo para você. Obrigada. Amado Mestre Jesus, te rogamos por esse momento de estudo. Te pedimos a tua proteção para os que se farão presentes e os que não se farão, e que os ensinamentos possam sair do limiar do ambiente que estejamos, mas possa ser internalizado e ser colocado em prática, que nunca nos falte fé, coragem, determinação, tudo que às vezes nos afasta de fazer a tua vontade, mas que independente de qualquer coisa, tu possa nos amparar de pé e dar uma boa noite de sono a todos, e que domingo a atividade seja conforme a perfeita e agradável vontade do nosso Pai Celestial. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e sempre nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos Livra-nos de todos os males. que assim seja. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja estendida sobre todos. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Encerrarei aqui, então, a nossa gravação, agradecendo a presença de todos, que o Mestre Jesus derrame bênçãos de saúde sobre cada um, que a gente possa estar junto